Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar de ações na Bolsa de Valores, mas com foco específico em dividendos. E para isso eu trouxe o Eduardo aqui. Fala Ricardo, tudo bem, cara? Olá pessoal do canal, vamos falar em ações pagadoras de dividendos. Esse é o assunto hoje do Ótimo, ótimo. E trouxe aqui o Eduardo, vocês já conhecem, sabe tudo de ações, Bolsa de Valores. E, inclusive hoje ele está trazendo uma planilha sobre todas essas informações de dividendos, mas mais para frente a gente explica com detalhes. Qualquer coisa está aqui embaixo na descrição, você já pode ver. A gente vai mostrar mais sobre isso, né? Exatamente, sempre trazendo aí um conteúdo aí para quem está acompanhando o canal, né? Para você baixar e ser bem útil na prática, acho que essa é a ideia. Show! E o Eduardo, ele assina uma carteira específica sobre dividendos lá na Levante, né? Eu acho que já tem... Quanto tempo será essa carteira? Já tem 1 ano e 6 meses, está com uma performance muito boa, acima aí do IDIV, que seria o índice de referência, e do próprio Ibovespa. Então, ações que pagam dividendos, dinheiro efetivamente na sua conta. Show de bola. Então, se por acaso você ainda não sabe direito o que é dividendos, pode ficar aqui que a gente vai explicar tudo. E se você já conhece, também vai ter bastante informação legal. Beleza? Exatamente. Eduardo, traz aqui para a gente então essa ideia. Por que investir em ações de dividendos pode ser interessante? Acho que tem basicamente 3 pontos muito favoráveis, né? Primeiro, você vai ter uma renda passiva. Então, você vai comprar ações de uma empresa que distribui dividendo. E esse dividendo é isento de imposto de renda para você. Então, uma empresa que gera muito lucro, gera muito caixa, ela resolve devolver esse dinheiro para os acionistas e você não paga imposto de renda. Então, os dividendos eles seriam como se fosse uma participação do lucro dessas empresas, exatamente, digamos assim. A empresa ela é lucrativa, ela divide um pouco desse lucro com os acionistas e aí você, pessoa física, investidor, tem esse dinheiro caindo na sua conta. Exatamente. Então, é uma renda passiva e eu sempre recomendo que você reinvista isso nas ações, né? Porque aí, quanto mais essa empresa pagar dividendo, você usar o dividendo para comprar ação, mais renda passiva você vai ter no futuro. Né? E essas empresas, elas costumam ser bem grandes, né? E gera até uma certa previsibilidade, né? Digamos assim, a gente sabe que tem muita volatilidade na Bolsa de Valores, de repente ali até um mar de tranquilidade. São ações que têm risco menor, porque elas são já ações de setores maduros, geralmente, e muito mais previsíveis. Acho que o setor elétrico é bem exemplo, eu acho, de ação que paga dividendo, né? Você já tem a quantidade de energia elétrica e o preço, então o fluxo de caixa das empresas é muito previsível. Essas empresas também têm baixa dívida, então ela distribui o lucro e é muito mais previsível. Então você tem menos risco, tem muito menos volatilidade do que outras empresas que a gente vê por aí. O setor elétrico eu acho que realmente é um sinônimo disso. Mas como que são as empresas assim pagadoras de dividendos? Quais são as características delas? Acho que basicamente tem que ter dívida baixa, né? Não tem como pagar dividendo se a dívida for alta. A gente viu um caso da CSN aí que até foi suspenso na justiça o pagamento, porque a dívida era muito alta. Tem que ser uma empresa que não precisa investir muito, né? Então, as empresas de tecnologia não são pagadoras de dividendos, porque tem que investir muito, estão crescendo muito. Então, acho que são setores maduros, não precisa investir muito, são líderes de mercado, geralmente são as empresas gigantes aí, líderes dos seus segmentos de atuação e que tem baixa dívida. Acho que esses são os pré-requisitos aí. E aí a gente tem como, claro, medir, né, se a empresa está dando um retorno em dividendos alto, né? Porque sempre passado não é garantia do futuro. Então, uma empresa que pagou muito dividendo no ano passado, a gente tem que ver se ela vai continuar pagando esse dividendo no futuro. Sim, é legal, mas é interessante da gente saber porque assim, são mercados sólidos, são empresas também sólidas, então geram ali um pouco de previsibilidade, um pouco de tranquilidade para o investidor e possibilidade de lucro também bem interessante, inclusive com esses dividendos aí que caem de tempos em tempos na conta, Exatamente. Certo? E tem um índice, né, que você comentou no começo, Sim, né? Tem um índice então, que mede? Tem um índice, né, assim como tem o Ibovespa para medir o rendimento das principais ações da Bolsa, tem o IDIV, que é um índice de dividendos. Então, pega as principais empresas, sempre também ponderado pelo mercado de capital e o índice de negociação, e aí você tem as participações das empresas, né, no IDIV. Então esse índice, por exemplo, ele é similar aos ETFs, né? Por exemplo, tem um ETF Sim. que simula esse índice, né? Sim, então tem um ETF chama DIVO, é um ETF do índice de dividendos, né, que replica, você pode também, a gente sempre pode fazer ou estratégia ativa, escolhendo as ações das empresas, ou passiva. Então existe essa possibilidade também. Tem só um problema, eu acho, na minha opinião, de fazer
o passivo aqui, porque você está olhando só o passado, né? Então eu dou um exemplo muito de Cielo, né? Que pagou muito dividendo em 2018, o lucro começou a cair, ela reduziu o pagamento de dividendos. Né? A gente viu Smiles e múltiplos faz algum tempo, então o IDIV ele vai olhar muito para o período passado, ou seja, né? Um retrovisor. Quem comprou esse índice, né, o Divo 11 lá, esse ETF, chegou lá na Bolsa de Valores, emitiu uma ordem de compra só, pegou essa grande média aí, várias empresas, então de repente dentro dessa média tinha, por exemplo, a Cielo, que era boa e de repente passou a não ser uma boa pagadora, né? É claro que como a cada 4 meses é revisada essa carteira, uma ação que não paga dividendos, ela perde a participação, né? Tá. Mas, enfim, é melhor, na nossa opinião, a gestão ativa, porque você quer ter um retorno acima da média, né? Que é o que a gente está conseguindo na carteira, né? Ter um retorno aí de quase o dobro do índice de referência no período. Muito bom. Então, Eduardo, agora vamos falar um pouquinho de nomes, né? Dessas empresas em si. Quais são as empresas boas pagadoras? Quais não são? Traz alguns exemplos aqui para a gente. Bom, legal. Eu vou falar aqui de algumas empresas, então. Eu peguei aqui no site da Bolsa, né, a composição do IDIV, tá? Então, uma empresa grande, por exemplo, é a CEMIG, do setor elétrico, tem quase 5% de participação. A BB Seguridade, que tem 4,3%. A Eletrobras, que tem 4,6%, e a Itaúsa, né, que é a controladora aí do Banco Itaú, que tem 4,3%. Né? Outra empresa grande aí no setor de dividendos. Então, o setor elétrico acho que é o grande, tem a maior participação, tem algumas indústrias também bastante, e setor financeiro. Acho que esses seriam os 3 setores bem tradicionais, assim, que pagam. São ações mais defensivas, digamos assim. São setores que são antigos, né? Quer dizer, é meio. Não é à toa que o pessoal brinca que é ação de viúva, né? Ou de velhinha, porque é mais previsível, é renda. São setores, né? Itaú está aí faz muito tempo, setor elétrico também, né? E o setor financeiro também, as seguradoras. Então, são setores mais previsíveis mesmo. Inclusive, faz pouco tempo, acho que essa semana mesmo, a Itaú anunciou o pagamento de dividendos dele, né? Exatamente. Então, a Itaúsa, né, que é a dona do Banco Itaú, 95% da empresa praticamente é Itaú, no dia 12, né, de agosto, divulgou o seu resultado, né, do trimestre e anunciou um pagamento de dividendos. Então, a Itaúsa anunciou aqui no dia 12 que vai pagar 34 centavos por ação, né, para quem tivesse a posição acionária até o dia 15 de agosto, para receber o dinheiro no dia 23. Então, na minha opinião, essa informação sozinha é completa. Qual que é a conta que eu faço? Esses 34 centavos por ação dividido pelo preço da ação da Itaúsa, que é por volta de R$12. Então a gente está falando aí de um retorno de 2,7%. Olha que bom. Então, se você tivesse colocado R$100 em ações da Itaúsa, você receberia nessa data, 23 de agosto, R$2,7 em dinheiro na sua conta, limpo de imposto de renda. Então, a gente tem sempre que pensar que essa questão é percentual, né? Quanto mais ações você tem, maior seria o dinheiro. Porque às vezes a gente olha, 30 e poucos centavos parece que não é muito, mas é seguro, é estável e é um bom dinheiro, né? É sempre um termo relativo, né? Que o mercado às vezes anuncia o montante total, aí você tem que dividir pelo valor de mercado da empresa ou o valor por ação dividido pelo preço. Essa é a informação principal, né? Retorno e dividendos, que eu olho aqui para montar a carteira, né, de dividendos na Levante e para pegar o desempenho, né, que esse é quanto você recebe em dinheiro efetivamente. E nesse exemplo que a gente estava conversando aqui, que você está mostrando, o Itaú, ele pagou, a Itaúsa, né, pagou esses 2,7%, né? Em um mês só. Se você for buscar no ano inteiro, já foi mais que isso, né? Na verdade foi relativo ao resultado do primeiro semestre, nesse caso, não foi mensal, né? Os dividendos costumam ser trimestrais, ou pelo menos uma vez por ano. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2019, com esse rendimento anunciado agora, 8,7% de rendimento, com a taxa Selic a 6%. Sendo que Selic tem imposto de renda. Exatamente, se você investisse lá todo o seu dinheiro no Tesouro Selic, você receberia 100% dessa taxa Selic, mas ia ter que pagar o imposto. Né? O ano passado, a Itaúsa deu um retorno de dividendos de 7,3%. E mais a variação variação da ação. Da cotação. No caso de Itaúsa, né, a cotação não varia tanto assim, né? Acho que é mais o dividendo mesmo, mas no cenário de bolsa, como estava subindo, rompendo aí os 105 mil pontos, claro que a ação da Itaúsa sobe acompanhando a ação do Itaú. Então você ganha o que a ação sobe mais o que você recebe em dividendo, em dinheiro na sua conta. Muito bom. Então por isso que investir em algumas ações boas pagadoras de dividendos pode ser bem interessante.
E aí, para você saber exatamente quanto que você está ganhando, você preparou essa planilha, né? Explica para a gente mais ou menos essa então, planilha. essa planilha, assim, o dividendo são 3 informações que são muito relevantes que você sempre precisa olhar, né? Então, precisa saber até quando que você tem o direito. Então, se você não tem ações da Itaúsa, por exemplo, você compra a ação, você vai receber esse direito. Então, é a chamada data X, que é uma data corte. Essa é uma informação relevante. Quando que esse dinheiro vai cair na sua conta, claro, né? Que é muito importante. E o chamado retorno em dividendos. Acho que essa é a conta mais importante. Que seria esse 8% mais ou esse menos que você trouxe. É claro que esse retorno, né, ele é calculado em função do último preço, né? Então, você tem que calcular sempre o dividendo sobre o preço atual. Entendi. Então, nesse primeiro momento, como a Itaúsa soltou esse dividendo maior, o preço tende a subir um pouquinho. Depois você deve ter falado já sobre isso, depois a Bolsa vai lá e ajusta esse preço. Então, eu recomendo que você tenha essas ações para ficar 1 ano, 2, 3 anos. Né? Não é para operar só esse dividendo de 2,7, porque se você for vender logo após ficar X, vai estar ajustado menor. Então é realmente uma visão de médio prazo, para você ter renda passiva no futuro. Muito bom. Então, para chegar nessa conclusão, nesse número de 8,5, a pessoa que fizer o download dessa planilha vai conseguir chegar nesse número. Então, nessa planilha, para a Itaúsa, vai ter o histórico lá de 4, 5 anos de pagamento, com todas as datas, né? Que acho que isso o pessoal pergunta muito. Quando que paga? Porque os resultados trimestrais têm mais ou menos data para acontecer. Então, em abril de cada mês, de cada ano, geralmente sempre paga. Então, nessa planilha tem o histórico separado, o que é dividendo, o que é juros sobre o capital próprio. Eu lembro aqui que, nesse caso do JCP, quem paga o imposto de renda é você, o dividendo é limpo de R. Então, separado, data de anúncio, quando ficou X, quando caiu o dinheiro na sua conta e quanto deu de retorno. E aí, o que é mais legal, que acho que todo mundo faz imposto de renda aí de ações, tem essa dificuldade, né? Você tem que... Quanto que você ganhou em 2019 com os dividendos. Com os dividendos da Itaúsa, você não sabe. Então, trabalhão. Então, nessa planilha, você coloca lá a quantidade de ações que você tinha em cada data de corte. Legal. Para saber se você tinha direito àqueles dividendos. Sim. E aí o modelo, a planilha vai falar para você qual foi o valor bruto, se houve imposto de renda e qual o valor líquido que caiu na sua conta. Então, você vai saber por ano ali, né, o ano passado, 2018 e 2019, quanto que você ganhou de dividendos. E aí, na declaração, vai ser muito mais fácil de preencher. Então, a gente faz esse acompanhamento, né, de todas as empresas da carteira, fazemos essa planilha, é a conta mais importante para você medir efetivamente quanto deu de retorno. Né? Muito bem, então o download dessa planilha você pode ver clicando no link aqui da descrição, certo? Exatamente. Se tiver qualquer dúvida, o Eduardo está aqui para ajudar a gente. Para saber quanto ganhou, né? Acho que essa é a conta e, assim, importante, eu sempre friso, reinvestir esse dinheiro para que você tenha cada vez mais juros compostos agindo a favor, trabalhando, né? O dinheiro trabalhando para você, né, Ricardo? É isso. Acho que é isso. Com certeza. Essa é a ideia, pessoal. Valeu, Eduardo. Obrigado, cara. Prazer, Ricardo. Pessoal, estamos à disposição. Um abraço, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.